Olá, bem-vindos a bordo de mais um Café 1 TV. Você é o nosso convidado para um programa dinâmico falando de mercado, construção de marca e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. E hoje nós vamos falar de mercado financeiro, vamos falar de agro, vamos falar de investimento, de política nacional, de política internacional, mas de uma forma elegante, inteligente e muito magnética, com a Débora Toledo. Ela que faz parte do grupo Brasil Export, ela é advogada, jornalista, assessora de investimento e faz carreira na internet, na produção de conteúdo para um público seleto, interessado em commodities, soluções financeiras e gestão de patrimônio. E vocês são nossos convidados hoje para um programa que está imperdível. Pessoas importantes de todo o Brasil querem ouvir o que a Débora Toledo tem a dizer e por isso hoje ela é a nossa convidada especial do Café 1 TV. Mas vamos saber de tudo isso não antes de ouvir o nosso analista Matheus Terra. Hoje vamos falar sobre o setor agro, um dos setores mais importantes para o crescimento econômico do Brasil. Em 1980, apenas 8,5 bilhões de dólares eram exportados através de commodities agrícolas. Hoje o Brasil exporta mais de 100 bilhões de dólares. Os principais produtos exportados são a soja, o milho, boi, açúcar, café, laranja. E hoje a gente vai saber de tudo isso com a Débora Toledo, ela que é advogada, tributarista e também faz a gestão de multifamily office, tem experiência, atende principalmente empresários do setor agro e por isso tem muito a contribuir com o nosso programa. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Café 1 TV. Você sabe, um programa de entrevistas, um programa de bate-papo, que a gente sempre tenta trazer um assunto relevante para que possa agregar nos seus conhecimentos, nos seus negócios e hoje, de forma especial, nos seus investimentos. Por isso que hoje a gente teve o cuidado de trazer uma pessoa que sabe tudo de investimentos, mas um investimento num grau, num nível maior. Sabe aquele pessoal que investe pesado, aqueles investimentos que mexem com a economia, commodities, balança comercial, vamos falar de tudo isso hoje, inteligência artificial, vamos falar também da política internacional que hoje está dando o que falar, eleições americanas, isso tudo com a Débora Toledo, que a gente tem o prazer de recebê-la aqui hoje. E você não pode perder cada minuto desse programa, porque vai ficar sensacional. Eu queria começar já o programa de hoje, não só dando as boas-vindas para a Débora, para o Matheus, mas também já lançando a primeira pergunta, que vai ser pergunta, claro, sobre o assunto do momento, eleições americanas, né? Como, Débora, que essas eleições americanas podem e já estão influenciando os mercados do mundo todo, as oscilações, o dólar alto, o dólar baixo, as commodities. Eu deixo as boas-vindas e já essa pergunta para você poder desenvolver para a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no Café 1 TV. Primeira coisa, quando a gente fala de eleição americana, a gente está falando do centro do poder do mundo, né, da Roma Antiga. E quem vai comandar a América diz muito sobre como vai ser o mercado. Então, a gente está falando de um mundo hoje que tem guerra praticamente nos 5 continentes, que você tem conflitos geopolíticos mais diversificados, mas que na verdade são 2 blocos, né? A gente está falando de BRICS e OTAN, basicamente, e um cenário que remonta muito também o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que eram conflitos que eram muito descentralizados e que depois as pessoas, né, os grupos se uniram. Então, o presidente americano e a falta dele acaba influenciando como que está o mundo hoje e esses 2 blocos em contraposição, né? Para poder complementar a sua resposta, uma questão importante, de repente, para quem está ouvindo, é saber de você se muda alguma coisa se o Trump voltar à presidência ou se o Biden agora não vai mais concorrer, né? Mas se o partido do Biden Kamala Harris continuar, né? Eles estão aí para escolher a Kamala agora como sucessora, mas do ponto de vista do grupo econômico muda muito pouca coisa, né? E do mercado de investimentos, isso afeta quem está lá na cadeira? Olha, o mercado ele tende a ser mais otimista com o Trump. No entanto, quando a gente fala também o mercado americano está nas máximas, né? O mercado ele fica mais otimista em termos de Kamala e o Trump, a gente está falando mais do Trump, ele tem um
um viés mais pró-business, menos intervenção do Estado na economia. Então, eu acredito que o Trump, ele acaba influenciando e ele tem uma boa relação com alguns países que estão hoje em contraposição aos Estados Unidos. Não estou falando de China, mas tinha uma relação mais amena com a Rússia, quando a gente está falando também de Arábia Saudita. Então, eu acho que essa polarização de OTAN e BRICS, isso pode, com o Trump, pode, quem sabe, tomar pelo menos uma direção, não a que a gente está seguindo agora, que é de conflito nos 5 lugares do mundo. E o mais importante da eleição americana é: ninguém vai tomar decisão com relação a nenhum conflito no Oriente Médio, na Ucrânia, sendo que pode mudar o presidente. E o Trump pode falar assim: olha, não vai valer isso. Então, acredito que até as eleições a gente vai ter muita turbulência para o mercado. A gente está falando de escassez também de commodities, com conflito, né, agora cada vez mais da Ucrânia e da Rússia. A gente está falando do estreito que passa ali perto da Turquia. Então, isso puxa commodities para o Brasil e acaba influenciando a inflação no mundo inteiro. Débora, pegando o gancho agora para o Brasil, a gente está vendo um mundo aí muito turbulento, como você falou. A gente está tendo problemas geopolíticos ali no Oriente Médio, né, principalmente na faixa de Gaza. Estamos vendo também problemas geopolíticos ali e guerra na Ucrânia com a Rússia, e particularmente aqui na América do Sul a gente vê um ambiente muito benigno do ponto de vista de não ter nenhuma guerra por perto, certo? Então abre-se uma oportunidade. Juntamente com isso, o Brasil sempre teve um histórico de ser um país muito neutro, ou seja, não se envolver muito em conflitos, que eu acho um ponto muito positivo para o nosso país, até porque nós não temos poder bélico para ficar se envolvendo em problemas de Rússia, China, Estados Unidos, Europa, OTAN, BRICS, né, apesar de a gente fazer parte do BRICS. Isso cria uma posição estratégica que a gente pode fazer negócio com a China, pode fazer negócio com os Estados Unidos. Juntamente com isso, 90% de nossa matriz é renovável. Você acha que o Brasil tem tudo para aproveitar essa oportunidade? Você acha que estão sendo feitas medidas nesse sentido? O que você acha que falta para a gente aproveitar esse cenário de caos mundial para a gente achar uma luz no fim do túnel e o Brasil engrenar? Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de um país agrário exportador, e a gente está falando, quando a gente está falando de comida, a gente está falando de paz, né? Porque país que não tem comida tem guerra civil. Então, a gente tem um papel, eu falo com meus clientes produtores rurais, eles são mantenedores da paz mundial. O Brasil, ele tem um papel geopolítico absurdo. Isso é real, isso não é uma especulação, isso é hoje, o Brasil de hoje. Já acontece. E isso é bem interessante quando a gente fala, né? A China, né, ela precisa da gente para comer. Na verdade, não só a China, mas de 5 pessoas no mundo, a gente é como se 2 pessoas vivessem da comida do Brasil. Então, o nosso papel geopolítico, a nossa importância é muito grande. A gente está falando de quais são os países no mundo que têm essa extensão territorial que a gente tem e com mais de 200 milhões de pessoas. A Arábia Saudita, né, falou que a coisa mais importante para ela hoje é garantir a food security, né? Segurança alimentar. Você tem guerra civil se você não tiver. E eles não têm um território extenso com área agriculturável para ser explorada, né? Eu tenho visto que o Brasil tem se tornado também um foco de investimento agrícola de grupos de fora também que estão vindo investir no Brasil, já olhando um pouco do que você está falando agora, né? Mas muito preocupa a gente saber como que vai se dar o crescimento do agro no Brasil, porque é um agro totalmente diferente do que foi há 10, 15, 30 anos atrás, né? A gente conversa com o pessoal do agro aqui também, as tecnologias estão mudando muito, as otimizações de produção estão mudando muito, e até os perfis, né, as vocações de terra estão mudando muito, né? O Brasil fala de agro desde o seu descobrimento, que já tinha aqui em 1500 vocação para cana e outras coisas. Mas eu queria saber, de verdade, o que você vê, por exemplo, dessa questão da tecnologia mudando, né? A inteligência artificial hoje já entrando já em grandes empresas como fatores de previsão de colheita, né? De vocação de terra.
e também não só desse ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista legal, aproveitando um pouco do seu conhecimento aí jurídico, porque a gente sabe que existem muitas amarras, né, não só nacionais, mas muitas amarras internacionais que impedem um pouco a livre expansão do nosso agro, né? Você vê que isso para frente tende a relaxar, tende a estreitar. Qual que é o cenário que você vê para 5, 10 anos do agro no Brasil? Bom, primeiro, acredito que essa questão da tecnologia, eu gosto de chamar, a gente fala agronegócio, mas eu gosto de chamar de agroindústria. Porque, na verdade, a cadeia do agro, a gente pensa, quando a gente está na cidade grande, que é só um cara que vai lá e planta. Não, envolve maquinário, envolve biotecnologia, envolve... A inteligência artificial e a tecnologia, ela anda junto com o agro e, às vezes, a gente que está na cidade grande, a gente não imagina o que está acontecendo no campo, que a gente está falando de produtividade, a gente está falando também das questões naturais do Brasil. Você tem lugar que você consegue plantar 3 vezes no ano. Nos Estados Unidos, o nosso maior competidor, tem lugares lá de 6 meses de gelo na terra. Então, a gente está falando de produtividade, a parte que a gente planta ainda é muito pequena, perto do potencial que a gente tem. E claro que a segurança jurídica é um desafio, mas eu acredito assim, que quando a gente fala internacionalmente, eu acredito que o Brasil, o que ele saiu de 50 anos para cá, está causando muito barulho no mundo, a reconfiguração geopolítica que isso implica. Quando eu falo que o Brasil é o mantenedor da paz mundial, e você imagina os produtores desses locais, né? Isso tem todo desencadeia todo um problema no mundo, e é natural ter esses conflitos, e acredito que a gente, tendo em vista os outros países do mundo que tem commodities, a gente olha para o Brasil, o sistema dele ainda é tangível para investimentos. A gente, por exemplo, quando o investidor internacional ele vê, por exemplo, investimentos na China, investimentos no Brasil, a China, querendo ou não, ainda é uma caixa fechada, né? O par do Brasil de emergentes, por exemplo, a Rússia, ainda é uma caixa preta, mas o Brasil ainda ele é tangível para o investimento internacional. Então, coloca isso no custo da operação. Tem como a gente, do mercado, a gente precifica muito, gosta de precificar muitas coisas. Mas, inclusive, a insegurança jurídica é um fator que puxa o preço, mas eu acredito que à medida que a gente vai amadurecendo, e esse capital, ele tem que entrar porque o povo precisa comer, soluções vão ser dadas. Débora, há 30 anos atrás, o Brasil era importador líquido de alimentos. Ou seja, em 30 anos, o Brasil passou de importador para um dos maiores exportadores de comida do mundo. Assim, incrível. É incrível. A indústria foi perdendo a participação no PIB e as commodities foram ganhando participação no PIB. Hoje, 1/3 de todo o PIB do Brasil é commodity, cerca de 30% de todos os empregos são gerados pelo setor agro, direta ou indiretamente, somando a 30%. E quase metade de tudo que a gente exporta para fora é o setor agro hoje. E eu acho assim, tem a indústria tradicional que você estava falando, mas tem uma agroindústria, né? De você... Pesticida, de rações, de tudo, melhoramento do grão. Eu acho assim, o Brasil ele tem muito potencial. E quando a gente olha, como eu falei para vocês, das nações que prosperaram no mundo, China e Estados Unidos... são nações que são grandes, né, territorialmente, e que tem uma população grande. O Brasil, ele é uma terceira aí, se a gente for olhar. Então, assim, mercado consumidor grande. Exato, são mais de 200 milhões de pessoas. A demografia nossa joga a nosso favor, que ainda somos um país jovem. Majoritariamente aí de 15 a 40 anos, a maioria das pessoas, né? Pois é, então a gente tem muito potencial nesse sentido. É claro que a gente precisa se policiar, mas também acho que tem uma terra muito privilegiada e por isso também enfrenta muitos desafios. É um preço que a gente paga pelo fato de ter... muita facilidade, talvez. Porque a gente não tem terremoto, não tem maremoto, não tem furacão, não tem guerra aqui perto. Então, realmente... A natureza privilegiou muito a nossa região. O Brasil, sem dúvida, é uma potência e uma oportunidade para o presente hoje. Então, se tiver algum investidor internacional aí assistindo esse programa,
não deixe de considerar o Brasil como uma fonte de investimento. Eu vou só fazer um corte rapidinho, porque a gente precisa para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. A coisa mais inevitável que existe é o aumento na conta de energia. Inclusive, já vai subir de novo. A conta de luz alta esmaga seus lucros, deixando seus serviços e produtos mais caros e menos competitivos. Mas nós temos uma solução imediata para você e para o seu negócio. O Mercado Livre de Energia do Grupo Quanta. A contratação é gratuita, o seu custo é zero. Isso mesmo, zero. Você economiza até 30% na conta sem precisar investir R$1 para isso. Quer saber como contratar? Chame no WhatsApp e receba também o nosso folder digital, tirando todas as suas dúvidas. Vem ser Quanta com a gente. Olá pessoal, de volta aqui com a Débora Toledo e hoje você vai sair daí super bem informado sobre commodities, economia e principalmente um assunto que a gente vai entrar agora, gestão e expansão de patrimônio. Porque o Brasil, sem dúvida, é uma potência, não é mais uma promessa, já é uma realidade, e é uma realidade que vai se maximizar cada vez mais. E se você ainda não está pensando em investir no Brasil, ainda está pensando em tirar o dinheiro daqui para poder fazer aportes externos, de repente o programa de hoje pode te fazer mudar de ideia, porque eu já quero entrar nesse assunto aqui com a Débora. Qual que é o perfil do planejamento de investimento hoje para o Brasil que você costuma trabalhar agora? Então, vai ser antes ou depois da reforma tributária? Opa! Isso Vamos aí. lá. Isso é bom. Na verdade, a gente tem que ver o objetivo realmente do... Eu trabalho com famílias empresárias. Então, a gente tem que ver o objetivo familiar e o objetivo da empresa, né? Essa parte, eu gosto muito de configurar os dois universos conversando, tanto a parte familiar, no sentido assim, olha, ajudar na estruturação de como a gente vai separar a gestão, né, familiar do patrimônio, da gestão da empresa, e também quando a gente começa a trabalhar as jurisdições ao seu favor. Então, dá para a gente fazer uma configuração internacional, buscando ter uma otimização, né, dos impostos e do caixa também internacionalmente. Então, eu gosto de configurar. Agora, eu concordo com o que você falou, que eu ainda acho que aqui é lugar para ganhar dinheiro. Acho que é um lugar bom para se fazer dinheiro, mas eu gosto muito do exterior para manter patrimônio. Então, quando a gente está falando de Proteção, de trusts, de organizar uma sucessão familiar. um offshore. Offshore, o nome offshore ficou muito... polemizado, vamos dizer ficou assim. desgastado. Mal usado, né? Desgastado com algumas questões políticas, mas assim, na verdade, offshore fora da costa, na verdade, o que a gente usa muito é PIC, uma Private Investment Company, e que equivale o termo do offshore que a gente fala, né? E você fazer estruturas, usar esse mundo, eu venho da área do direito, e usar esse mundo jurídico, tributário, com investimentos, e você otimizar, porque lá fora você tem uma maior segurança jurídica quando a gente está falando de planejamento, de passar patrimônio para gerações. Mas aqui você tem muita oportunidade de ganhar patrimônio. Então, esses dois universos, eles andam juntos. E como é que você estrutura isso para um cliente específico? Porque, por exemplo, um cara tem um patrimônio, vamos colocar, de 100 milhões que está dividido entre ações de empresas, está investido, né, geralmente já em investimentos fora. Existe um percentual que você aconselha deixar para o Brasil? Existe um percentual ou isso vai de caso a caso? Você tocou num ponto interessante, que geralmente meus clientes são empresários. Empresários, eles já têm um risco do negócio muito grande, somando ao fato de risco Brasil. Vai depender se ele é importador ou exportador. Nos dois casos, ele tem que saber que a nossa moeda ainda é fraca em relação a uma moeda forte. Então, ele já tem o risco do negócio dele aqui. Quando ele me procura é para consolidar e potencializar o patrimônio dele. Eu faço uma diversificação
desse capital, deixo aqui o capital que ele precisa para ele investir na empresa dele e a gente fala de investimentos para manter o patrimônio, geralmente no exterior, a não ser que ele queira empreender em algum segmento aqui no Brasil. Aí a gente está falando de do capital empresário. É diferente do capital de investimentos. Mas a gente faz essa divisão para saber, olha, você quer empreender? Empreender ainda acho que o Brasil vale a pena, muito. E guardar dinheiro, falar em sucessão, a gente fala de exterior. Débora, você tem muitos clientes empresários e tem algumas tendências que acontecem no mercado de tempos em tempos que impactam muitos empresários, né? Claro, tem impactos políticos que não tem muito como a gente controlar isso, mas tem outros impactos que tem como a gente prever e tentar de alguma forma ou surfar uma onda ou se adaptar a isso. Os empresários que você atende, como que eles estão vendo essa questão da tendência de concentração em poucas pessoas, em poucos grupos? Você vê que isso é um risco para o empresário de tamanho médio ou dá para ele crescer nesse ambiente? A gente tem um cenário de concentração de poder, acho que no mundo inteiro. No mundo inteiro. Principalmente pelas big techs, big pharmas, inflação. O rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Mas custo do capital alto. Custo. Então, a questão ambiental também, eu falo que a questão econômica, ela acaba influenciando em quem, no caso do agro, vai ter um cuidado maior com a parte ambiental, no sentido assim, para o cara, eu até vi esses dias um vídeo que eu gostei muito, foi na rede social, para um cara que tem 20 vacas, perder um bezerro para uma onça, é muita coisa. Agora um cara que tem mais de, eu vi esse vídeo de 10 mil, mais de 10 mil cabeças, a onça... O impacto é outro, né? É outro. Então, a questão econômica influencia muito a questão ambiental. No entanto, abre também oportunidades. Quando você falou da recuperação judicial, acho que tem também uma questão legal, que acaba sendo uma alternativa para quem está enfrentando esses problemas. Muito financiamento. A questão do crédito. Quando você vai investir no agronegócio, é um segmento que tem uma barreira de entrada muito alta. Essa barreira de entrada que você fala é de capital, né? De capital e conhecimento e tudo. O agro ele é dividido em vários segmentos, mas basicamente antes da porteira, que envolve insumos, fertilizantes. Dentro da porteira, que é essa parte do plantio mesmo, da colheita. E depois da porteira, que é a parte de escoamento. Eu particularmente gosto de atuar e acho que tem muita oportunidade no Brasil hoje para depois da porteira. Por quê? Porque a nossa capacidade de produção é muito maior do que de escoamento. Então você fala que é uma oportunidade para empresas como a Rumo, por exemplo, para empresas como a Cosan, o Grupo Cosan. Sim, com certeza. Vai se beneficiar muito desse ambiente. Com certeza, assim. E quem investir... Porque o setor público não tem capacidade financeira de fazer mais esses grandes projetos com dinheiro público. Então ele busca o setor privado para ajudar, porque tem expertise, tem mais, né, uma gestão mais eficiente de recurso. Tirando a China, que eu realmente não acompanho, mas esse modelo de participação público-privada é fundamental, porque a gente está falando do Estado ceder espaços para a iniciativa privada, junto com o contribuinte, criarem projetos que sejam viáveis, né, de ser tirado do papel. Então, acho que a gente está passando por algumas transformações e o agro acompanha isso e às vezes, assim, olhar para lugares que nem todo mundo está olhando. Mas eu, pessoalmente, pelo fato de vir, eu acredito assim, no segmento da porteira para fora, de escoamento, e o que acaba puxando o preço, né, baixando o preço do produtor. O cara, ele planta, vamos supor, ele planta. Mas se ele não tiver quem comprar, como escoar, essa margem dele diminui. E a gente tem uma infraestrutura muito deficitária no Brasil. E como que você está atuando nessa questão da porteira para fora? Olha, eu faço assessoria para empresários, né, para produtores rurais, como também para tradings. Então, a gente vê que dá para ganhar muito dinheiro na parte da internacionalização do caixa da empresa. Primeiro, você proteger o caixa
da questão cambial, e para investidores, você conectar realmente os investidores nessas oportunidades, tanto na Bolsa, como você acabou de citar alguns exemplos, como também projetos diretos. Então, o custo de crédito é muito alto no Brasil hoje? Mas e se a gente conectar o investimento direto com quem está precisando, a gente tem muita oportunidade aí. Você tocou num ponto que a gente vem conversando com várias pessoas do agro aqui. Quem acompanha a gente sabe, assistiu aqui o episódio que a gente fez agora há pouco com o Alexandre e Gaiara, que é do Rica Alimentos. E a gente tem uma barreira de entrada que é a tecnologia, mas não só a tecnologia, que é o know-how também, né? Eu não queria deixar de perder esse gancho, Matheus, porque talvez isso tenha sido um ponto-chave aqui para poder determinar uma pessoa que não é do ramo, né? Uma pessoa que tem outros investimentos, que gostaria de diversificar, mas enxerga uma barreira de entrada, essa barreira de entrada. Então, como fazer? Será que a gente vai jogar um balde de água fria nesse investidor? Vai ser um desestímulo? Ou você tem uma solução que você trabalha para esse tipo de cliente também? Sim, eu faço essa conexão do investimento direto nas oportunidades que tem, né? E também para quem busca entrar nesse mercado, que não seja com ticket grande, mas para começar pequeno. O que eu falo é, primeira coisa, conhecimento, e eu acredito nisso, eu trabalho nas minhas redes também, exatamente isso, que eu acho que conhecimento é poder, conhecimento te liberta nisso, e procurar profissionais qualificados, especializados nesse segmento. Porque a gente falar de conhecimento, que ninguém nunca vai tirar isso de você, e confiança. E você procurar profissionais sérios que vão te auxiliar, porque a população está envelhecendo, o mundo está crescendo, as pessoas precisam comer. E isso é uma fonte de renda, esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente está pessimista. A terra não dá prejuízo. Depende. Depende de quem, como executa, depende. Mas assim, eu gosto muito de imobiliário, eu sempre tive esse conflito muito grande, que eu trabalhando com o mercado financeiro, assim, eu nunca fui a pessoa que falou assim, venda tudo e viva de ativos, de rendimentos de ativos. Não, até porque eu brinco com esse nome, eu achei que vocês tinham dado um Google muito bem, minha família é do interior. Interior de Minas. Então você tem tudo a ver com o programa hoje. Eu falei, olha, se eu falar um negócio desse, eu nem volto lá para visitar meus pais. Né? Terra não existe, assim, e claro que tem que ser bem administrada, mas é um bom investimento. E agora a gente vai para um rápido intervalo para voltarmos para o terceiro bloco, que vai ser sensacional. Fique aí. Estamos de volta, pessoal, com o terceiro bloco do Café On TV, aqui com a Débora Toledo. E agora uma pergunta um pouco polêmica. Débora, a gente vê que outra tendência também que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos é cada vez mais a China comprando ativos estratégicos aqui no Brasil. A gente viu recentemente a linha de transmissão que foi comprada, você vê a CPFL ali com investimentos fortes de chineses, você vê portos, né, Porto de Paranaguá, outros portos com participação chinesa. Agora o Porto do Açu, agora a China está comprando um pedaço do porto também. Enfim, então a China está entrando muito forte no setor de energético, infraestrutura e em portos que passa comida, né, cooperativas, portos de comida. Então, a impressão que fica é que os melhores ativos do Brasil podem ser facilmente adquiridos pelos chineses. A conversa que você tem com os empresários, o que eles acham desse capital chinês entrando voraz aqui para pegar nossos melhores ativos? Tem alguma preocupação de a gente os empresários daqui acabarem virando quase que escravos dos empresários de lá ao longo do tempo? Como que você vê essa questão? Olha, tem aquela questão, né? Winner takes all, né? Mas tudo, eu acho que é uma configuração também geopolítica
que precede isso, a gente estava acostumado a olhar o mundo, a gente sempre foi meio que o quintal dos Estados Unidos. O mundo unipolar, né? Agora é o multipolar. Multipolar, e os novos players acabam tendo essa visibilidade. Nossa, mas como assim? Aqui o Brasil sempre foi um país, na verdade, a gente começou sendo colônia de Portugal, a gente teve os holandeses, a gente teve os franceses, a gente sempre teve relações e influências muito grandes internacionais. Então, pelo fato de quantos bilhões de pessoas precisam comer na China. Mas tem uma preocupação da China comprar muitos ativos estratégicos brasileiros? Você vê essa... Depende para quem, né? Preocupação, né? Preocupação dos empresários brasileiros, né? Do empresário brasileiro, sim. Mas tem muito empresário que já faz JV, já faz joint venture com os chineses. E isso aí depende muito acredito também, de uma assessoria estratégica mesmo, para a gente pensar o modelo de negócio, quem pode ser meu parceiro aqui, às vezes quem você está vendo como o seu adversário, alguém que pode tomar seu espaço, pode ser, na verdade, um parceiro complementar. Pelo fato do empresário que conhecer a regulação, sabe operar aquele ativo, e seja o estrangeiro uma fazenda. não opera o Brasil como o brasileiro, né, gente? Até a gente fala brasileiro, tá ligado ao verbo fazer. Geralmente Nossa, eu ia comentar isso agora. Né? O francês, o espanhol, o português é ser, né? Brasil é fazer, é trabalhar. Então, já assim, tá no DNA da gente, né? O ser não brasileiro. Não é qualquer um que entra aqui para operar. Depende muito de brasileiro. Você pode ter o capital estrangeiro, sim, mas para operar isso aqui, isso ainda é muito Brasil. Então, às vezes você tá vendo alguém como um adversário. E também você pode focar em outras oportunidades. Tem alguns... Interessante isso. Onde é evento, né? Débora, e o Brasil e o brasileiro, que já é o brasileiro de nascença, parece que a gente já nasce trabalhando, né? O brasileiro já nasce trabalhador. Graças a Deus, gente. O brasileiro já nasce ocupado. A gente, aqui é bom porque o cara que dá certo no Brasil, posso te falar, ele tem uma chance de assertividade muito grande no exterior. A gente é muito bom de serviço, muito bom de trabalho. Não tem preguiça no brasileiro lá fora. Não. O Brasil, assim, se você for ver, até na Europa, eu acabei de voltar, eu estava ano passado lá, tinha uma predileção, na verdade, de alguns empresários contratarem brasileiros. Primeiro que a gente tem a matriz católica, matriz de valores muito parecidos, a gente não está falando de um outro universo, como, por exemplo, que é mais difícil de adaptar para algumas profissões. Como o caso dos muçulmanos, por exemplo, né, assim, que tem pode as ter alguns deles. desafios, mas o Brasil é tido como um país que o povo gosta realmente de trabalhar, é bom de serviço, vem de um cenário que já é desafiador. O cara, para sair daqui, ele quer dar certo. Então, a nossa mão de obra, eu vejo também como um grande produtor de cérebros, ninguém fala, mas muito PhD, o Brasil exporta muita gente qualificada, então Produzimos o Paulo Guedes aqui, pô. Pois o cara é bom. Temos duas coisas que o mundo não tem. Nós temos a mão de obra abundante e nós temos um solo que é abundante, e rico, espaçoso, propício, clima, né? Então, assim, temos solo e temos mão de obra. O que está faltando, às vezes, é investimento. E você, né, que faz parte do seu trabalho, ser o elo, ser a ligação entre, às vezes, um investimento de fora, né, um investimento internacional que vem para poder investir no Brasil. Mas, para isso, também não é uma coisa simples, né? Você não começou sua jornada ontem, sua carreira ontem. Um dos grandes desafios de uma jornada internacional é você conseguir os acessos, né, fazer um network que permita que você se coloque e seja conhecido nesses grupos, que são grupos muito seletos que você faz parte, né? Eu queria saber como que funciona isso, como é que você conseguiu se tornar a voz para pessoas tão importantes e pessoas de tão difícil acesso, como você fala hoje, como é seu público especial hoje? Olha, eu devo tudo aos meus clientes, no sentido assim... Quando eu comecei a levar capital para o exterior, como eu falei para você, parte desse capital do empresário eu aloco no exterior, teve o interesse reverso. Falei assim, nossa, mas você está alocando aqui, a gente está vendo geração de riqueza,
O Brasil produz muitos milionários, principalmente no agro, anualmente. Vem cá, mas a gente quer ver, eles querem olhar o que está acontecendo, por que esse pessoal está ganhando tanto dinheiro, essa força. Então, esse caminho de volta vem também pelo fato de ter saído daqui. Né? A gente está começando a fazer alguns barulhos, né, internacionais. Nossa, mas esse montante, que interessante. E eu falei, nossa, mas como que está sendo produzido tanto milionário? Então, eles começam a olhar para cá e começam a investir em empresas brasileiras. Também entra a questão da segurança alimentar. Quando você está levando o capital de pessoas, famílias empresárias, essas famílias elas têm relações, geralmente, por exemplo, o Oriente Médio, você tem relações com governos, né? Então, são pessoas que acabam quando você representa a confiança dessas pessoas que estão alimentando, garantindo a segurança alimentar de outro lugar, você acaba recebendo uma chancela muito grande, né? Eu falei, meus clientes são mantenedores da paz mundial. Então, vários locais precisam dos meus clientes e esse capital que eles pagam precisa receber. Então, você acaba gerando uma confiança entre esses players, né? Isso é interessante que você falou, porque, inclusive... Os clientes dela são mantenedores da paz social. Você imagina... Da paz mundial. Então, você imagina um local que ela está hoje dentro da... Na verdade. Não, é muito interessante você falar porque isso. Ela faz o elo, Matheus, porque na verdade, se você for ver, o mundo pós-queda do Muro de Berlim, pós-União Soviética, se a gente falar depois da década de 80, né, 70, 80, 90, começou a criar um mundo muito interconectado pelas cadeias produtivas globais, e essa interconexão foi uma forma também que, por exemplo, o OTAN, né, a ONU, as organizações internacionais enxergaram de evitar guerra, porque quando você tem uma bomba nuclear, né, uma guerra é ruim para todo mundo. Uhum. Ninguém tem interesse de guerra, só que passou por uma Primeira Guerra Mundial, 1915, por volta disso, logo depois, 1935, outra Guerra Mundial, por volta disso, né? E então a elite ficou preocupada de uma possível Terceira Guerra Mundial. Então começou a se juntar as cadeias globais e houve um período de prosperidade sem precedentes no mundo, principalmente da década de 80 ali até 2020, talvez até onde a gente está agora. E foi um período onde a classe mais pobre chinesa, né, começou a produzir tudo para os americanos, para a Europa, e começou a ascender, e isso permitiu com que os empresários aqui não precisassem de repassar aumento de preço, porque como ele começou a produzir fora a mão de obra que era 30 vezes mais barata que a americana, foi crescendo essa mão de obra, fornecendo produto barato, reinvestindo em infraestrutura, melhorando os processos industriais, tecnologia, e foi como que uma sinfonia perfeita, né? Tudo foi se encaixando. Só que depois do Covid, começou alguns problemas, né? Principalmente depois da guerra da Rússia e Ucrânia, principalmente no Ocidente, a desigualdade social começou a aumentar muito. Esse consenso de Washington, né, que foi os Estados Unidos como xerife do mundo, tendo bases militares em tudo quanto é lugar, injetando dinheiro na economia, e essa ordem macroeconômica que os Estados Unidos optou por fazer começou, parece ter alguns problemas. Esse excesso de capital começou a ir todo para os ativos, os bilionários que têm ativos ficaram mais ricos e os pobres que não têm ativo começaram a não ter mais poder de comprar imóveis, né? Então, daqui a pouco a classe média não vai ter mais poder de comprar imóveis nos Estados Unidos. Então, começou a criar uma insatisfação muito grande, né? E como que você vê esse cenário agora? Porque, principalmente com essa questão da China desafiando os Estados Unidos, a questão da polarização política dentro dos países, a gente vê agora o Trump tomou um tiro na orelha, né? Então a gente vê que o cenário está muito quente, tanto dentro dos Estados Unidos como no mundo. O que você acha que tem de risco para os investimentos nesse cenário aí? É difícil, né? Nossa, eu adorei a pergunta. Primeiro que você me lembrou, não sei se você citou o Ray Dalio,
Sim, unidade. A gente está falando de um mundo multipolar, de uma potência que está, né, maior que assim, passando talvez a outra, mas acho que a gente ainda não vai ver, porque quando a gente fala de cenário, a Bolsa Americana está nas máximas. Que mundo é esse que os Estados Unidos está ficando para trás, com o mercado lá super forte, aquecido, e também ao mesmo tempo os bonds americanos, a taxa de juro lá alta, o dinheiro está indo para lá. O dólar está muito forte. Então, assim, eu acho que é uma guerra híbrida que a gente está vivendo, de um mundo multipolar, e eu vejo muita oportunidade, assim, tanto desafios como também oportunidades. Porque agora a gente vê também que quando a maré está baixa, né, a gente vê que... quem está nadando pelado. Eu deixei você complementar. Mas é isso. Eu acho que é um momento, para quem está capitalizado, muito bom para investir, né? Mas tendo em vista que a gente tem risco geopolítico. O risco geopolítico eu acho que é o mais complicado, porque é um risco não administrável. Imprevisível. A gente está acostumado a olhar, às vezes, por uma ótica que não é a do cara que aperta o botão. Então, às vezes, o cara quer poder pelo poder. Como Putin, por exemplo, da Rússia? Não sei, não tô ali, mas ele às vezes, ele fala uma outra coisa, ele fala da questão da Rússia voltar a ser o que era, assim como, às vezes a gente... Um resgate histórico também, né, dentro do discurso dele. Pois é, às vezes... Recuperar os territórios perdidos, né? Tem outros líderes também, que, né, por exemplo, lá da China, que ele pode estar, assim, ele fala também de uma China recuperar voltar... Taiwan. E voltar ao que era alguns milênios atrás. Então, o risco geopolítico, ele é o mais, na minha opinião, o mais desafiador. No entanto, nesse momento que a gente fala, que a gente separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Gostei. Porque agora, para quem está olhando, para quem está ligado, é um momento interessante no mundo. Olha, Débora, hoje a gente conseguiu dar um passeio em vários temas muito interessantes. Legal. Acho que o programa hoje sai muito enriquecido. Fizemos um programa hoje alto nível, né? Um programa que, se fosse vestido, o programa hoje foi trajado com Old Money. É aquele programa que é para você assistir com black tie. Patek Philippe. Não tô com ele. Pois é. E, infelizmente, a gente está chegando ao final desse programa. Foi um programa fantástico. A gente gostaria até de recomendar que vocês acompanhem o trabalho da Débora, né? Pode dar o seu Instagram aqui. O meu Instagram é @iDéboratoledo. Eu estou em algumas redes, eu estou também na TV do Grupo Brasil Export, falando sobre esse potencial do Brasil, né? E é isso, eu falo pro pessoal me seguir, que a gente tem muita coisa boa. E como bacana. É que faz para poder acompanhar o seu diagnóstico frequente do Brasil, além das redes sociais, você como comentarista do Grupo Brasil Export? Olha, realmente a pessoa entrar lá, me seguir nas redes, né? Eu também estou no meu LinkedIn, estou bem ativa, e eu faço atendimentos também. A gente faz atendimentos, assim, dependendo da demanda realmente do cliente. Você tem muitos seguidores. Se te chamar pelo Instagram, você responde? A maior parte eu consigo, sim. Opa. Eu consigo, eu adoro me comunicar. Então, assim, me convidou, vocês que tem que me cortar aqui, senão eu vou falar até amanhã. Tá maravilhoso. Então, Débora, foi muito bom, Débora. Sou muito grato de ter você aqui com a gente. Você enriqueceu muito o programa. E foi um papo, assim, bem profundo. Eu fico muito feliz de ter esse tipo de conversa. A alegria é mútua, nossa. E a gente quer se despedir de você fazendo um convite que você esteja aqui sempre no Café 1 TV, porque o papo aqui é sempre enriquecedor. Não perca, toda semana, um episódio inédito. Você também pode acompanhar as nossas redes sociais ou aqui no canal Marketing. Fica com a gente, porque a gente tem muita informação bacana para você aplicar aí nos seus negócios. Um abraço.